Olá, turma, sejam todos bem-vindos. Aqui é a tia Jaerle, de Geografia. A gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo, agora de forma virtual. Espero que todos acompanhem muito bem, certo? Para que a gente obtenha bons resultados nas nossas avaliações. Então, no primeiro momento, eu quero desejar muita saúde a todos e peço, que todos peguem o seu livro, para ir acompanhando a nossa aula, certo? Nosso livro, a gente vai dar continuidade a partir, do que a gente finalizou lá na última semana de aula, certo? E eu quero que vocês abram na página 402, onde a gente tem uns exercícios pendentes para serem feitos, as correções, certo? 402 e 403. Na página 402, espero que todos já estejam com os livros em mãos. A primeira questão, ela pede, a diferença entre país populoso e país povoado, certo? Qual é essa diferença? Um país, ele é considerado populoso quando o número total de habitantes, ele é bastante elevado. Gravem bem, populoso, muitos habitantes, em determinado país. Certo? Por isso é considerado dessa forma, diferente de povoado, que é necessário calcular e analisar a distribuição média da população no território. Então, um país populoso, ele consequentemente, como o nome já diz, ele vai ter mais habitantes do que um país povoado, certo? Então, um país, ele é para ser considerado muito ou pouco povoado, você vai ter que observar a distribuição média da população, beleza? E aí a questão, ela pede a diferença, desses dois, país populoso e país povoado, certo? Então, é apenas uma correção, espero que vocês já tenham finalizado em casa e tirem as suas dúvidas durante a aula, com a aula. A segunda questão, ela traz, certo, informações acerca, do Principado de Mônaco. Mônaco, que tem uma área de apenas 2 quilômetros quadrados, de território, é uma área relativamente pequena para a quantidade de habitantes. Então, na questão, ela traz a quantidade de habitantes de Mônaco, e apenas em 2 quilômetros quadrados, distribuídos dessa forma. E aí, eu quero que vocês descubram, encontrem, na verdade, a densidade demográfica de Mônaco, Na letra A da questão, ela fala, que a população total, como já tem trazendo na questão, você vai pegar também a área territorial, que é em quilômetros quadrados, no caso são 2 quilômetros quadrados, e aí você vai pegar e dividir, certo, a população pela área territorial, obtendo assim a densidade demográfica. Você pode fazer aí no seu caderno e aí você vai encontrar o resultado, certo? Que é 19.347 habitantes por quilômetro quadrado, beleza? A letra B da questão, ela diz o quê? Com base no resultado anterior do cálculo da densidade demográfica de Mônaco, analise a alternativa correta. E aí, a letra B, ela nos traz duas opções, que são, a primeira, conforme sua densidade demográfica, Mônaco é considerado, um país pouco povoado. O que vocês acham? O que vocês marcaram? Vamos analisar agora o segundo item, que diz, conforme a sua densidade demográfica, Mônaco é considerado um país pouco povoado, certo? Então, essa é a alternativa correta, Mônaco é considerado um país pouco povoado, principalmente, devido a essa pequena área territorial, certo? Então, indo agora para a terceira questão, ela nos traz uma tabela com o nome de alguns países, a população total desses países, só que essa tabela, ela precisa ser completada, com alguns dados, como a área territorial, em quilômetros quadrados de cada um desses países e também a densidade demográfica. Ah, professora, mas como que eu vou encontrar isso? Na própria questão, ela já diz para você acessar o site do IBGE. Esse próprio site,
que já está o link, né, trazido aqui na questão para você acessar, nesse próprio site você vai encontrar a área territorial de cada um desses países. Depois que você encontrar, não precisa você ir novamente ao site e procurar a densidade demográfica, né? A questão ela pede também para você colocar a densidade demográfica, só que você vai fazer da mesma forma que você fez na questão anterior. Você vai dividir, né, o número total da população pela área total, né, trazida em quilômetros quadrados. E assim você vai encontrar a densidade demográfica de cada um desses países, né? Singapura, México, Canadá, Islândia, certo? Isso ainda na terceira questão, ela traz também pra gente para você fazer uma comparação entre Singapura e Mongólia, certo? Você vai explicar como esses países estão povoados. E aí você, analisando os dados da terceira questão, que você buscou no site do IBGE, o dado que a questão já traz, que é a quantidade da população, você vai explicar apenas esses dois países, né, Singapura e Mongólia, de que forma, né, como esses países estão povoados, certo? Se é um país com qual desses países tem a maior quantidade de população, certo? Qual que tem a mais alta densidade demográfica, a mais baixa. E aí você vai caracterizar, né, falar um pouco de cada um desses dois países, certo? Principalmente a respeito da densidade demográfica e também da população, né? Onde tem maior número de população, em Singapura ou na Mongólia. E aí é um exercício que você, a terceira questão, né, que a gente está dentro da terceira questão ainda, essa tabela, ela vai te ajudar muito a responder essa questão, certo? A última questão do nosso exercício, que é a quarta questão, ela pede para você citar exemplos, né, dos fatores da distribuição da população mundial. Quais fatores são esses? A gente viu na nossa última aula que os fatores podem ser históricos, naturais e também econômicos. E a gente analisou cada um desses fatores. A questão ela te pede para você colocar exemplos, né, de cada um desses. Vamos lá. Fatores históricos. Os fatores históricos, a gente viu, né, no nosso conteúdo sobre as civilizações milenares, né? O povo hindu lá na China, por exemplo, certo? As áreas de ocupação muito antigas, áreas densamente povoadas, isso tudo faz parte dos fatores históricos. E aí, trazendo aqui para o Brasil, a gente tem um exemplo do litoral brasileiro, né, que foi densamente ocupado, né, e povoado por portugueses no início da nossa colonização, certo? E aí é um exemplo, né, de fator histórico. Fatores naturais. Quais são esses fatores naturais? São condições climáticas rigorosas, né, e a baixa densidade demográfica. Um exemplo, né, da baixa densidade demográfica são os povos que moram nas regiões polares, certo? Devido às condições climáticas rigorosas, né, muito frio, a população, a densidade demográfica, ela é bem menor, né, se comparada com outras regiões do planeta, certo? Os fatores econômicos. Quais são esses fatores econômicos? São áreas, né, industrializadas que acabam por atrair uma grande quantidade, né, de trabalhadores para aquelas regiões. Uma elevada densidade demográfica, né, também é uma característica relacionada, né, a esses fatores econômicos e também um intenso crescimento econômico, certo? Então, a gente viu aqui nessa questão, na quarta questão, esses três fatores históricos, naturais e econômicos que influenciam, né, na mobilidade da população, certo? Na densidade demográfica de uma determinada área, por exemplo, certo? Agora a gente vai dar continuidade à nossa aula, abordando um pouco sobre o crescimento da população mundial. Como que se deu esse crescimento? E aí a gente vai fazer um apanhado e falando principalmente do baixo crescimento, certo? Por que as pessoas estão tendo menos filhos? Por que em algumas áreas do planeta você observa o maior número, né, de habitantes, em outras não,
certo? E agora, durante a aula, a gente vai poder entender melhor esse conteúdo.